Oi pessoal, este ano a Flim vai nos brindar com vários artistas da música. Vai ter show à beça e alguns desses participantes vão também fazer mesas aqui com talk show, conversas sobre música e literatura. Eu estou aqui com o Paulinho Mosca, grande Paulinho Mosca. Ah, Klaus, querido. Grande cara, grande poeta da música. Ele não prefere não ser chamado poeta por enquanto, mas daqui a pouco, até o final da entrevista, ele vai aceitar esse epíteto, né? Então, assim, a gente sabe, Paulinho, que a música popular brasileira é muito enriquecida pela poesia, né? Desde Noel Rosa, vem cá, Cartola, Vinícius, Caetano, Gil, Chico Buarque, Erasmo Carlos, né? Belchior, Sérgio Sampaio, a lista é infindável. Para você, assim, você já cresceu nesse caldo aí, né? Como é que foi tua formação? É uma formação difícil, né? Porque vir depois desses nomes todos, né, a tarefa fica mais árdua. Eu converso muito com Zélia Duncan, né, que é, sobretudo, letrista. Temos muitas parcerias, ela sempre fala isso, porque é uma responsabilidade, assim, e uma cara de pau você vir depois desses todos, né? Porque a gente ainda teve nos anos 80, né? Cazuza, Arnaldo Antunes, Herbert, Russo. Renato. Então, assim, é um país de, como você falou, de poesia dentro da canção popular, que é uma coisa rara no mundo todo. A poesia está num canto, a música popular está sempre... A régua está lá em cima, né? Não só da questão da letra, mas a bossa nova trouxe também uma harmonização, né, uma utilização das harmonias de jazz para o samba, né, que é a bossa nova, que ela também meio que contagiou tudo que a gente chama de MPB. Você chega num barzinho hoje, assim, tem um cara tocando Djavan, você olha pro braço dele, ele está fazendo coisas complexas, porque ele tirou igualzinho do Djavan, né? Tem essa coisa do brasileiro de querer tocar igual os seus ídolos. Então, eu sou exatamente isso. Eu fui um adolescente que comprava uma revistinha chamada Violão e Guitarra, a famosa Vigu, que vinha com carimbo, né, das cifras, tudo certinho, alguns erros às vezes, como tem hoje na internet, né, erros de acordes, mas sobretudo essa coisa da canção que estava soando na rádio, do Roupa Nova, sabe? Você não precisava ir muito longe, assim, uma canção de trilha de novela, assim, uma canção simples. Você chegava na hora de tocar, você via a sofisticação da harmonia, da letra, né? Poxa, do encaixe da letra com a melodia, né? A composição em si, de como levar aquela letra na parte A, desenvolver na parte B, chegar num refrão que explode. Enfim, tudo isso o Brasil realmente meteu bronca, né? Antes da gente chegar. Então a gente já chega com... Eu sou um compositor à moda antiga, porque eu fui educado, criado por esses grandes mestres que faziam a canção pela canção. Depois vinha o arranjo, depois ela tem que sair já resolvida, né, do colo do compositor. Eu trabalho assim, meus músicos chegam, já está tudo pronto. Sim. É engraçado isso, porque assim, normalmente o compositor, ou ele parte de uma ideia, ou de um verso, ou de um acorde, né, ou de uma melodia, né? E para você vem tudo junto. É uma coisa de vou compor. Aí eu começo a escrever, eu anoto tudo, gravo tudo, eu tenho um monte de frase, de palavra, de textos. Às vezes sai uma coisa maior, assim, né? Às vezes sai pronto, né? Às vezes sai pronto, tem todo tipo. Eu gosto mais de quando a coisa está acontecendo junto. Que aí você pode mudar a letra, mudar a melodia, mudar a harmonia, você está criando, então tudo vale. O que fica melhor puxa o resto, sabe? Sim. Agora, eu já uma vez cheguei na casa do Djavan, que ele tinha combinado um futebol com os filhos dele, João e Max, super amigos. E eu cheguei às 7 horas da manhã pra gente pegar um carro e jogar futebol às 9 da manhã, não sei aonde. E o Djavan, pelada, né? O Djavan estava sentado no sofá com um gravador, um caderno, uma caneta, o violão no colo. Eu entrei, né? Fui um dos primeiros a chegar. Eu falei, oi, mestre, tudo bem? Poxa, mas já de manhã compondo assim, né? Não humilha, né? Não humilha, Djavan. Ele falou, não. Eu falei, você acorda essa hora para compor? Ele falou, não, tô chegando do estúdio. Aí eu falei, como é que é isso? Aí ele apertou o play do gravador e tava a base gravada só no Dzubiduba. Sim. Ele compõe
faz o arranjo, grava o encaixa... disco e depois em casa ele vai botar a letra, vai Por isso encaixar. que as letras dele são daquele jeito. São fractais, né? Tem sentido, eu sou contra dizer que não tem sentido, que o Arthur Chechel falava sempre das músicas do Djavan. Né? Ele já explicou, né? Ele já explicou bastante o açaí. É famoso. Não, é super lindo, eu adoro. Jorge Ben também é assim, Carlinhos Brown também é assim. Eu chamo de poesia fractal, que é o tipo de imagem que vai criando através das palavras, da sonoridade, mas que, claro, tem sentido. Outro cara que tem esse jeito de compor assim, né? Que faz... O Abel Silva me falou que... Abel, meu vizinho. E o Abel me falou que o Paulo César Pinheiro faz uma música por dia, né? Ele acorda e faz uma música. Começa antes do café da manhã. Porque é um pouco que nem andar de bicicleta mesmo. Depois que você aprende, é o tal do olhar poético. Isso que eu ia te falar. Eu acho que o poeta, existe, quando a gente chama poesia, a pessoa já pensa logo nas palavras escritas, né? Que o poeta é aquele que escreve palavras para você interpretar ao seu modo os sentidos dela, né? Mas eu acho que a poesia, ela é... Me desculpe os poetas da escrita, ela é maior ainda. A poesia em si está no olhar poético. Em como você olha para o mundo. Uma pessoa pode ter um olhar poético e não ser escritor de poesia. Ela pode ter um trabalho onde a poesia... por isso que às vezes você vê um belo quadro e fala assim, esse cara é um poeta, né? Exatamente. É isso, né? Eu tenho um sogro pintor, o Carlos Bracha, um pintor famoso, mineiro e tal. E a poesia é ele, entendeu? Porque é um cara que já vive na fruição do artístico o tempo todo. Estado de poesia. É o estado de poesia que o Chico César descreve, né? O meu sogro está em eterno estado de poesia. De manhã até a hora de dormir. É impressionante, é um homem poesia. Porque o olhar dele para o mundo é poético. Então ele escreve bem, ele pinta bem, ele faz tudo bem. Porque a poesia é o condutor dessa sensibilidade invisível, né? Que atinge todo mundo. Você canta uma canção, você se emociona o outro. Você pinta um quadro, eu vejo meu sogro pintando, eu choro quando ele está pintando. Porque tem uma violência, por exemplo, né? Na coisa da... Ele pinta com quadro, com pincel grosso, sabe? As pinceladas são violentas, assim. Depois termina o quadro, você fica encantado pela sutileza que ele consegue. Todo, daquilo. Ele avança com uma força animalesca para cima do quadro branco, sabe? Seria completamente diferente se ele fosse... Ele escreve muito detalhista, bem. Né? Sim, do pincel pequenininho que vai... Seria outra pintura. O negócio do quadro dele é uma explosão, como é a feitura. Eu acho que eu sou um pouco assim, sabe? Eu não sou muito organizado, eu não sento para escrever todo dia. Eu passo dias sem tocar violão. Aliás, eu estou há muito tempo sem compor. Desde a pandemia eu tive assim uma depressão forte, uma tristeza muito forte. Eu parei de tocar violão e parei de compor. Aí voltei completamente no outro ritmo. Low profile. Eu fui um jovem, assim, compositor e escritor, mas assim, compulsivo, ficar trancado dentro do quarto, compondo, 3, 4 músicas por dia, sabe? Igual o Paulo César. Mas, depois da pandemia, a vida deu uma... Que engraçado uma isso, virada. Rapaz. E você estava falando, né, quando jovem, você fez parte de 2 grupos importantes e tal, e você eu até estava lendo uma entrevista sua, você falou assim, eu não queria ficar fazendo coisas engraçadinhas pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, ao mesmo tempo que o grupo dá um suporte, ele também, quando você sai, dá uma libertação, né? Claro, porque é o seguinte, né? A gente não tem escola de canção popular. Se um garoto hoje de 16 anos fala assim, não, eu quero fazer música para tocar na rádio, por exemplo, ele vai estudar onde? Se ele entrar na universidade de música, ele sai maestro formado. Sim. E não existe uma escola de canção popular. Como fazer uma canção popular para tocar na rádio, para todo mundo cantar? Isso não existe. É uma aula que você vai se dando pela vida, ouvindo. Sim. E no meu caso, né, ter sido integrante de 2 grupos importantes, o primeiro foi o Garganta Profunda, uma orquestra de vozes, 23 cantores. Eu lembro. Né, onde você é a harmonia, você é uma nota da harmonia, você escuta o outro cantar outra nota, é uma aula de harmonia você participar de um coral. Depois desse coral surge o Inimigos do Rei, que é um trio de cantores desse coral que vai juntar com uma banda de rock e fazer uma música pop também.
ou seja, todos os meus projetos coletivos, eu acho que foram as minhas faculdades, as minhas escolas de canção popular, de harmonia, de melodia, de cantar, depois com Inimigos, de aplicar. Eu conheci o pessoal do Inimigos na escola de teatro, então juntar outra coisa. Essas funções, assim, eu acho que hoje a minha formação mesmo, que não tem escola, não tem universidade para canção popular, a minha formação veio desses dois grupos bem distintos e da alegria, né, da felicidade do Inimigos do Rei ter sido uma banda comercialmente favorável. O sucesso do Inimigos do Rei me mostrou assim muito rápido como funcionava o mercado. A rádio, sim, a imprensa, a mídia social, a gravadora, a novela, o programa de TV, a conversa, a entrevista. Toda essa dinâmica que hoje eu vivo constantemente, aprendi ali no Inimigos. O Garganta não era um grupo, sim, famoso, claro, né? Era um grupo, um coral. Então, Inimigos ter essa oportunidade... E com a oportunidade de você ter um suporte de grupo, você não fica tão exposto, claro, né? Então... Quando eu comecei a carreira solo, eu tinha já uma experiência, sim, sabe? De show, de equipamento, de instrumentação, de arranjo. Convivência com os músicos. Não, né? Eu sempre fui coletivo, até hoje eu não consigo me imaginar sozinho, minha apresentação solo... Tem uma equipe, né? Tem, sim, sempre uma gente junto, só a coisa coletiva é muito importante. Eu lembro, uma vez a gente estava no camarim de um daqueles recitais que a gente fazia na virada do ano 2000, mais ou menos, com o Ver o Verso, que era meu grupo de poesia da época, e a gente estava no camarim e tinha o Zé Ricardo, que é músico também, cantor, ele estava no camarim e ele começou a mostrar para você uma música, eu fiquei prestando atenção. Ele mostrando a música nova que ele estava fazendo. Tinha um verso que você deu uma dica para ele que ficou perfeito, assim, dica de letra, né? Não era de melodia, que era uma palavra que encaixava melhor e deu um sentido na música dele. Eu imagino que ele tenha guardado essa dica e tenha usado, né? Porque eu fiquei impressionado, falei, pô, que coisa bacana, assim, e que generosidade sua dá aquela coisa de entrega para ele. Eu acho que você deve ter isso também, que é o olhar poético que eu tinha citado no início, sim, da entrevista. Quando você educa, né, cria dentro do seu olhar, da sua maneira de ver o mundo, um caminho poético, você acaba vendo tudo. Você não olha mais para um negócio desse TV Maricá e só entende que é um anúncio da TV. Você vê as cores utilizadas, você vê a tipografia, você é absorvido por essa junção da escolha das cores, sim, da forma como as letras invadem umas às outras. Você analisa qualquer lâmpada, né, sobre um aspecto... Um olhar estético. Um olhar, né, estético, uma coisa que você vai delirar um pouco com aquilo, sim, né? Vai se alimentar daquilo, né? Eu acho que poesia é exatamente essa abstração que a gente se dá, entendeu? As coisas, né? Um enlevo que você se permite. Então, quando você tem um olhar, você tá na vibe poética. Eu me sinto na vibe poética o tempo todo, entendeu? E quais os escritores que você gosta? Eu tenho... Bom, primeiro os filósofos que fizeram a minha cabeça mesmo, né? Que é Deleuze primeiro, Gilles Deleuze, que é um pós-nietzschiano. Aí no cinema, assim, Paul Auster, né? Os roteiros do Paul Auster. Gosto muito de quadrinhos. Sim. Sou um colecionador de quadrinhos adultos, as graphic novels. Aí, sim, ali tem os meus preferidos. Meu preferido é o Neil Gaiman, o cara que escreveu Sandman. É uma história do rei dos sonhos que vai para o passado, presente, futuro, envolve muitos fatos históricos, sim, e, enfim, ele tem irmãos perpétuos, né? Uma história muito complexa e muito profunda, que se utiliza bastante de filosofia também, porque tem muita poesia. Aí eu li todos os livros do Neil Gaiman, né, que tem maravilhoso, Deuses Americanos, uns maravilhosos. Ele é muito bom, é o escritor que eu mais gosto contemporâneo. Assim. Sim. E dos poetas brasileiros? Você falou de Vinícius de Moraes? Vinícius, eu fui uma criança que tinha livros do Vinícius de Moraes em casa, que minha mãe era muito fã. E eu achava, quando eu era criança, que poesia era coisa de velho. Porque o Vinícius... era velhinho. Nem era tanto hoje em dia. Hoje em dia eu já tenho quase meus 60, eu já acho o Vinícius jovem. Mas eu achava ele um senhor de cabelo branco no meio do toquinho. Meio, né, careca, né? Tal. Mas então poesia para mim era uma coisa de homem velho.
Mas depois que eu fui me apaixonando, esse Vinícius né, veio forte, porque ele é implacável, né? O Vinícius é impressionante, é uma obra muito extensa e ele fez a poesia virar popular. Eu acho que quando eu falei da Bossa Nova, antes da gente começar, né, essa sofisticação poética e harmônica que a Bossa Nova deu para a música brasileira, a gente deve muito ao Vinícius. Sim, e depois com os afro-sambas, com Baden, nossa, que coisa maravilhosa. Não sei, eu escuto sempre, é uma coisa que eu não paro de escutar, é que nem Beatles para mim, sabe? Vinícius volta sempre, e é sempre surpreendente. Você vai ler mesmo as coisas que não foram musicadas também, é um poeta... Você é do tempo do songbook, chegou a fazer songbook? Muito com o Mir Shediac? A tua, né? Muito. Você chegou a fazer? Não, o seu. Não tô nesse porte aí. Não tá nada, cara. Porra. Não, daqui a uns 10 anos, deixa eu ficar mais velho, que aí vão começar as homenagens. Eu gravei muitos songbooks. Entendi. Tom Jobim, gravei Gilberto Gil, gravei Djavan, gravei... enfim, o Almir estava sempre me chamando, me consultando. Eu estava para gravar Leãozinho do Caetano quando ele morreu. Mas é bom, né? Eu adoro. É muito bom que as pessoas saibam tocar. Fico falando isso porque suas letras são admiráveis, assim, eu adoro e eu conheço muita gente que é muito fã por causa das letras. Claro. Então eu fico imaginando, quando é que você vai publicar um livro, por exemplo, com suas letras, né? Já que você não... Uma antologia musical, né? Antologia musical, aí por isso que eu pensei no songbook. Não, um dia, né? É bom, é importante também fechar uma obra, assim. Eu acho que ainda estou, embora a minha velocidade tenha diminuído pós da pandemia, eu ainda acho que eu estou num processo de novas composições. Sim. Eu sempre penso assim, que se não está rolando agora é porque está acontecendo a coisa que vai explodir ou jorrar em algum momento. Né? Confio nisso. Eu sinto que ainda tem coisa para sair antes de pensar em vou fazer o meu songbook definitivo. Assim. Mas falar um poema agora, você fala um poema, uma letra de música. O Vinícius. O Vinícius. Será que eu... Fala um seu. Um meu? Uma letra que você gosta muito. Você fala assim, pô, isso aqui... Tá bom. Mereço assinar embaixo. Beleza. Eu gosto muito de uma canção que eu acho que é a minha retórica. Eu acho que todas as minhas canções basicamente falam sobre renovação. Tem uma canção chamada Lágrimas de Diamante, que são lágrimas que se transformam em pedras preciosas, né? A dor se transformando em força. E aí tem o Tudo Novo de Novo. Sim. Né? Que é uma canção que fala exatamente disso. Vamos começar colocando um ponto final, que pelo menos já é um sinal de que tudo na vida tem um fim. Né? Vamos acordar, hoje tem um sol diferente no céu, gargalhando no seu carrossel, que nada é tão triste assim, é tudo novo de novo. Vamos nos jogar de onde já caímos, vamos mergulhar do alto onde subimos, depois vamos celebrar nossa própria maneira de ser, essa luz que acabou de nascer quando aquela de trás apagou, e vamos terminar inventando uma nova canção, mesmo que seja um outro refrão que diga que acabou, mas é tudo novo de novo, vamos nos jogar, vamos mergulhar. Então acho que essa ideia de renovação, ela sempre está por trás de tudo que eu escrevo. E você vê nesse poema, né? Vou chamar de poema, não sobra nada nem falta nada. Isso é que é a coisa da concisão poética, que é muito rica. Para a poesia é uma das coisas melhores que pode existir. E isso aplicado na música fica essas pérolas, né? Assim, que... eu acho que aquelas máximas, né? Primeiro a máxima do punk, que é menos é mais, e do haikai, né? E depois a ideia de que você escreve poesia cortando. Isso. Eu escrevo cortando. Eu tento sempre diminuir. Isso é uma coisa que acontece sempre. E tirar aquilo que não precisa, nem, até, né? As preposições, que às vezes você vai cortando para ficar só a palavra. Quanto menos ficar, mais forte a faca só lâmina do João Cabral do Melo Neto, né? Bom, você perguntou aí de autores brasileiros, né? De Graciliano. Isso aí também. João Cabral. O Cabral é incrível. Mas, pô, é isso mesmo, né? Cortar. Ir pro mínimo, porque é no mínimo que tá o máximo. Isso aí.
Muito obrigado, Paulinho. Claro, sei que maior você tem compromisso felicidade, agora, maior alegria te Vamos encontrar falar aqui de novo. falar mais de poesia lá com a galera. Eu vou tentar te ver lá daqui a pouco, Tá eu vou bom, pra lá, obrigado, tá? obrigado. Obrigado, gente. Porra. Até amanhã Maravilha, tá do lado desse poeta. com outro grande escritor aqui, falando pra gente sobre literatura, sobre música, sobre essas coisas que fazem bem à nossa alma. Até amanhã.